tô aqui com o Niso, tô adorando. Daqui a pouco eu vou ver se eu faço um plano infalível pra louvar o coelhinho da Mônica. Você me ajuda, né? A gente não é contra o IA. Mesmo mas porque ele- não tem como. Não tem como, ele já tá aí. Não A gente segura. só não quer ser substituído pela máquina. Porque é uma coisa artística. E por mais que a máquina esteja evoluindo e tudo mais, ela não é criativa, ela copia. E das atrizes que você fez, qual que você mais curte? A que eu mais fiz na minha vida e que eu mais gosto é o Reese Witherspoon, da Legalmente Loira. Harvard. Direito. Entrou em direito aqui? O quê? Porque é difícil? Anos Incríveis, eu peguei fazendo teste com crianças meninos. E foi legal porque tinha a entrevista, eles me escondiam. Porque a empresa não podia saber que era uma mulher, porque eles não queriam mulher fazendo menino. Ei, Winnie, vamos sair hoje? Ei, pô, vamos jogar basquete? E animes? Que animes top que você fez? Dragon Ball, que eu fiz o Long, que era aquele porquinho. Caramba, olha a calcinha dele, é incrível! Olá, humano, bem-vindo a mais um Nisológico. Estamos falando aqui, como sempre, do Plugado Estúdio. E peço para você, por favor, fazer isso agora. Dê o joinha, compartilhe, se inscreva aqui no canal, se torne membro, deixe seu comentário, isso é muito importante pra gente. Se você der um joinha agora, 5 pessoas mais ou menos vão estar recebendo esse vídeo. Parece pouco, mas não é. Pensa um pouco, de 5 em 5, a gente vai espalhando a palavra. E hoje aqui no nosso Nisológico, a fera do dia, Angélica Santos. Oi, gente, tudo bem? Ô, querida, obrigado por você ter vindo, viu? Muito bom, prazer. Prazerzão mesmo. Prazer é meu. Ah, que legal. Angélica, Me diga. quantos anos de Cebolinha? Nossa, cara, 42 anos de Cebolinha. 42. Porque, na verdade... É muito tempo, hein? eu era adolescente, entendeu? E aí eu fui fazer um teste para fazer a Mônica no teatro. Não sei se você já viu os bonecos. Sim. Então. E eu fui para fazer teste para a Mônica e peguei. E logo nesse primeiro ano que eu estava fazendo a Mônica, já pintou o teste para fazer as vozes, que acho que o Maurício queria padronizar. E você fez a Mônica vestida, né? Você fez a Mônica fiz durante um bom tempo, viu? Sim. Teve eu cheguei a ter 4 empregos da Maurício Souza. Eu era a Mônica, aí eu comecei a dublar, depois eu virei coreógrafa do teatro, que eu era bailarina, Aham. né? E depois eu comecei a fazer a voz do Cebolinha e depois eu virei também diretora de voz original da Maurício. Ah, tá. Então a Maurício foi uma escola pra mim, entendeu? Imagino. E desde então aí que eu comecei a me enfiar depois na dublagem, né? Porque isso que Aham. eu fazia era a voz original. Sim. E aí eu comecei a me enfiar na dublagem, porque tinha um diretor na época que era o Orlando Vigiani, que é o diretor das antigas, né? Sim. E ele que me colocou e eu comecei a fazer. Ah, pra você que tá nos vendo agora, a voz original, quando a gente tem uma animação original, a primeira coisa a ser feita é a voz, Exato. né? Então não é dublagem. Não, é a primeira voz daquela personagem. Por então isso, é por isso a gente considerado. chama voz original, na Exato. verdade não é dublagem, a gente grava sem ver Grava, imagem. depois eles desenham. É, exatamente. Faz como a gente chamava de radioteatro, né? Exato. E depois, se precisar, faz uma DR que eles chamam, que aí você vai lá, ajusta uma redubla. falinha ou outra aqui, e é um exato. trabalho maravilhoso, voz original, né? Eu adoro fazer, Nossa, é cara. muito Mas bom, é né? muito bom, porque você pode criar, você pode... Você faz parte da Exato. criação. E eles desenham né? em cima do que você fizer ali. Então entendeu? você faz parte da Exatamente. criação do Já projeto. teve vez que eu tava fazendo lá na Maurício Cebolinha e que eles tiveram que encurtar um pedaço de algumas cenas para poder desenhar em cima do que eu tinha gravado, do que os meus amigos tinham gravado pra gente fazer, porque ficou mais legal, entendeu? Então isso é muito Entendi. legal, entendeu? Isso é gratificante, É. né? E fora o aspecto técnico, né? Porque a dublagem, o sincronismo, né? Nos limita de uma certa forma. Exato, você tem que né? seguir. E você tem que seguir, né, Niso? A gente que dubla já há um tempão, a gente sabe. A gente tem que seguir o mais fiel possível ao original. Então, por Sim. mais que você coloque a sua criatividade, a sua voz ali, você não pode sair daquilo que o diretor Não. ensaiou, viu na cabeça dele e fez o filme, né? Você tem que fazer o mais fiel que você puder em cima daquilo que já existe. Mesmo que você não concorde. Como Mesmo ator, né? que você não concorde. Né? Tem pausas ali que o cara fala, pô, como é que o cara dividiu essa frase desse jeito, cara? Nossa, eu Exatamente. jamais daria essa pausa aqui, mas vai ter que dar. Exatamente. Né? E a voz original você tem essa possibilidade. Eu adoro. Bom, tudo, né, que é ligado à voz, assim, Aham. eu curto demais, assim, mesmo. É um trabalho realmente incrível. Meu pai dizia que se você tem a formação radiofônica,
você tá meio caminho andado, né? Sabe que uma vez eu escutei de um ator, agora eu não tô lembrando o nome dele, que eu vi numa entrevista ele falando que ele começou a dublar depois, assim, quando ele já estava mais velho. E ele falou que foi a melhor escola que ele teve da vida dele. E ele já tinha feito cinema, teatro, televisão, tudo que você possa imaginar. E ele falou que ele deveria ter feito dublagem antes, que ele não sabia que era tão rico, tão absurdo o trabalho de ator que ele descobriu ali, entendeu? É um trabalho bem específico, né? A gente sabe, né, Nisso? Tem gente até que se dá super bem no cinema, no teatro, na TV, mas quando vai dublar, não consegue a mídia. Né? A Marieta Severo, na Nova Onda do Imperador, uma atriz consagrada, extremamente inteligente, talentosa, ela não conseguia fazer de jeito nenhum, assim, teve que... Ela assistiu uma vez, aí gravava 3, 4 opções sem ver a imagem, e os técnicos na mixagem foram, através da onda ali, colocando, né? Olha. Encaixando, porque ela realmente não conseguia. É porque é muita informação, na verdade, né? O pessoal pensa, não, isso parece ser fácil, né? Não tem nada de fácil. São 7 coisas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo. Exatamente. E muito rápido, Nossa, né? eu nunca contei. São 7? São 7 Olha coisas só, que a eu gente sabia tem que que era muito, mas não sabia que São era... 7. Você tem que assobiar e chupar cana 7 vezes, Exatamente. Né? E é muito rápido, né? Sim. Ainda tem esse porém, né? Eu lembro de uma vez, eu coordenei uma empresa aqui em São Paulo que chamava Alamo. E eu lembro grande Alan. E eu lembro que o Alan, né, que era o dono, uma época, ele convidou, acho que um amigo que era cineasta. E naquela época, assim, tava uma discussão de quem poderia dirigir, não poderia, e ele queria botar o cineasta para dirigir. E eu expliquei para ele, olha, você precisa colocar alguém que seja dublador, que já tenha uma experiência, não tem como, né? E na empresa só tinham diretores que eram dubladores de longa data e diretores também de longa data. E aí ele quis tentar um cineasta. E foi muito interessante, porque ele veio conversar comigo e ele explicando como é que ele ia dirigir. Não, porque eu vou sentar com a pessoa, explicar como que é a personagem, vou fazer uma leitura com ela. Eu comecei a pensar comigo, eu acho melhor colocar ele no estúdio para ele dar uma olhadinha como é que funcionam as coisas, né? Mas o Alan nem quis. Não, ele é ótimo. Botou ele no estúdio. Menina do céu. Eu expliquei para você, olha, esse tempo que você acha que você tem, você não tem. Mas ele, como funciona? Eu falei, isso é muito simples. A pessoa chega no estúdio, ela tem o texto na frente dela, ela tem imagem na frente dela, o diretor fala, passa, ele explica, se for um personagem grande, ele vai explicar o perfil da personagem, ele vai explicar como é que acontece a história, se não for, ele não explica nada. E tem gente que, mesmo sendo grande, já entrei no estúdio pra fazer protagonista, o cara não explica nada. Exatamente. Zero. Exato. Aí você vai lá, passa. Uma vez, 2 vezes, gravou na terceira. Tem gente que grava até na segunda e tem gente que até grava. Enfim, o cara ficou olhando pra mim. Não pode ser assim. Logicamente que não dá. Não, realmente não pode ser assim. Mas é assim. É assim. Né? Isso é mundial, né? E é uma particularidade do dublador que eu acho incrível, que é uma leitura rápida. A dinâmica do trabalho ficou na gente e a gente faz isso muito naturalmente. Não é, né? Lógico que tem filmes e filmes. E tem filmes que a gente vai passar mais uma vez, porque a dificuldade é grande. É claro. Mas isso já virou um mecanismo do trabalho que pra gente se adequou de uma forma muito interessante e que flui, que é super bom, né? O resultado é brilhante, né? Então, enfim. Lógico que tem projetos, mesmo que não sejam grandes, esses filmes para cinema, que seria legal você poder fazer até um trabalho de mesa, Sim. você poder discutir com o diretor, a gente, né? Seria, com certeza, mas como você falou, isso é uma coisa impossível, a demanda é muito grande também. Exato. Imagina se todo filme grande e legal que você fizer, você tiver que fazer um trabalho desse. Você não faz mais nada na vida. E também tem uma particularidade, tem as cenas complicadíssimas que a gente pega, que nem adianta você discutir ela antes, na hora do vamos ver, com sincronia. Então, você fez as branquelas, não fez? Fiz, sim. Tem uma cena brilhante ali, que eu fico pensando como é que foi feita. Porque deve ter dado um trabalho, não sei se você vai lembrar, de quando estão no camarim experimentando umas roupas. Aquela cena é incrível. Sim. E é dificílima. É muito complicada. Né? Então você fala, meu pai, não adianta você discutir antes. A cena está lá na tela. Ela chegou, e você fala, tá bom, vamos lá.
o que você vai discutir, na verdade, né? Seria, se fosse discutir, talvez uma coisa mais genérica, de personagem. Exato. Mas também a gente já tá tão calejado, assim, que... Você sabe que eu tenho eu também dava aula, né, de dublagem, hoje em dia ainda tô dando, mas assim, eu lembro que apareceu um aluno, era na época que eu dava aula presencial, e esse aluno era um senhor. E ele chegou e eu sempre pergunto, né? Por que é dublagem? Por que você quer fazer? Por tal, né? E naquela época, ele só me respondeu: eu não tô querendo fazer para ser dublador. Se pintar, ótimo, mas não é com esse intuito que eu quero fazer. Eu falei, então para que é? Aí ele me explicou que ele foi fazer uma leitura de teatro. E que chegou lá, deram um texto, como a gente chega para uma leitura, vamos lá, vamos começar, tal, e começou a leitura. E ele errava muito, assim, gaguejava, porque ele estava achando a personagem, ele não conhecia, ele estava tentando ver o que era a personagem e tal. Só que ele estava com um grupo de pessoas que ele não conhecia, e ele começou a perceber, ou se achar a pior pessoa do universo. Ele, com tantos anos de teatro, ele estava se achando a pior ator do universo, porque ele não estava fazendo uma leitura contento como as outras pessoas estavam. E aí acabou a leitura, ele chegou pro diretor e falou assim: pô, o que você fez comigo não foi legal. Aí o diretor falou: o que eu fiz com você? Ele falou assim: poxa, você deu o texto para todo mundo antes e só entregou para mim na hora? Ele não tinha dado para ninguém antes. Né? Não. O diretor falou assim: peraí, mas eu não entreguei o texto para ninguém. Você que lê mal mesmo. Não, então é aí que ele chegou à conclusão. Ele falou pro diretor: então eu paro agora a minha profissão porque eu sou terrível. Não, gente, mas tem muitos atores maravilhosos que não são bons. Mas você sabe o que era isso, Nisso? Eu vou te explicar. O diretor explicou pra ele: vem cá que eu vou te apresentar. Ó, esse aqui é tal pessoa, ele é dublador. Essa aqui é tal pessoa, ela é dubladora. Esse aqui é tal pessoa, entendeu? Todos eram dubladores e ele não. Aham. O dublador, ele tem uma rapidez na leitura que é muito difícil você encontrar em pessoas que nunca fizeram essa dinâmica, vamos dizer assim, no caso de dublagem ou coisas do gênero, né? Ou locução, porque também deve ter uma dinâmica boa, né? E aí ele olhou e falou assim: o dublador, quando ele pega um texto, ele lê, ele já leu o anterior e o depois, ele já sabe a intenção correta, ele já faz um perfil na cabeça dele e ele sai. Pode ser o perfil errado, mas ele sai com o perfil na cabeça, entendeu? E aí o cara: nunca vi isso na vida. Ele falou: é fato. E aí o diretor estava falando que ele já tinha feito outras leituras com dubladores e que cai nesse lugar de ter uma facilidade. Não necessariamente, né, Liso? Quando ele for para o palco, ele vai ter a mesma, porque nem todo dublador também é excelente ator no palco. E vice-versa. Exatamente, né? Mas na leitura é impressionante. E ele ficou assim. Aí ele foi fazer o curso de dublagem para ver, para ter adquirir essa É uma escola, é uma escola, e realmente a prática nos faz, né? Nós somos ninjas, né? Exato. Fazer dublagem é uma coisa de louco, né? Exato. Como eu falei, é mundial, qualquer lugar do mundo é essa loucura, não existe né? As pessoas perguntam: como é que foi a preparação para você dublar Cobra Kai? Eu falei: preparação? Foi assim: pode terça-feira às 15? É isso. Ó, essa é a preparação. Exato. Mas não tem antes. Aí ó, tem gente falando: eu não conseguiria dublar de jeito nenhum filme se eu não visse ele antes. Então eu falo: muita gente pergunta: você assistiu o filme antes? pode esquecer então, porque você não vai ver nunca o filme antes. Ainda mais hoje em dia com essa loucura do sigilo, né? Exato. Tá uma loucura esse negócio do sigilo, né? Não pode falar nada. Eu acho um pouco exagerado, assim. Eu acho que, por exemplo, tem a questão da pirataria, da imagem, né? O filme hoje em dia, ele é baixado, né? O distribuidor manda para a empresa de dublagem através nesse trajeto online. Pode ser que ele seja, né? Aí tem toda essa coisa de embaçar a imagem e tal, beleza. Agora, depois que você dubla, eles colocam a dublagem como se fosse uma coisa mais importante do filme, quando assim, não é. Exato. A dublagem é muito importante, mas ela é um fator a mais, né? Exato. E aí você não pode divulgar que, mas peraí, mas a empresa já botou o teaser oficial com a minha voz ali. E eu fico pensando, por que eu não posso falar: não, você não pode dizer que dublou esse filme? Porque... não é uma propaganda? Aliás, você ficar não precisa contar tudo bem. Exatamente. Pode ter um limite do que se contar,
Né? Porque em novela, quando eles vão lançar uma novela, até fala, ó, tem um limite até tal lugar, você pode contar alguma coisa. A partir daí você não pode contar mais. Beleza. Mas não, hoje em dia você não pode. Eu tenho medo, às vezes, da entrevista quando eu tô fazendo algum Você tem que tomar processo. muito cuidado, você tem que ficar cheio de dedos, porque... Porque tem um contrato que você assina que se você falar alguma coisa, Não, você isso não tem nem pode, dar, dinheiro pra isso pagar. pode dar uma merda federal. Tem empresa que perde Sim, sim. o projeto, né? Botam sim. pra dublar em outra empresa, porque... Sim, e eu às vezes eu fico super agoniada, assim, eu lembro de uma série que eu peguei, que, aliás, já tinha sido feita antes, e ela estava fazendo uma nova versão, agora já está no ar, acho que já pode falar, acho que pode falar assim, que era Padrinhos Mágicos, que eu não fazia, porque era feito no Rio. Eu fazia Tá? Padrinhos Você fazia? Mágicos. Fazia. Então, e aí eu tive que substituir e fazer a Wanda, né, porque ela já não podia mais fazer e tal, e eu fui fazer a Wanda. E eu peguei, eu fui fazer um evento depois de uns meses e alguém tocou e eu respondi, depois eu fiquei, será que já tá no ar? Eu entrei em paranoia, a sorte que já estava no ar e eu aí aliviei, mas eu fiquei pensando, agora eu não vou ter dinheiro para pagar essa entendeu? Porque essa multa por eu ter falado alguma coisa. E às vezes você nem sabe que o que você está falando, de fato, pode ser nem nada a ver com o filme, mas podem interpretar como, você entendeu? Então eu prefiro nem tocar no assunto, porque a gente nunca sabe o que pode, o que não pode, enfim, é meio complicado. E eles às vezes lançam um trailer com a dublagem. Mesmo assim, você ainda não pode. Mesmo assim, você não pode falar. Exato. Né? Exato. E tem que dar uma de João sem braço, porque começa o pessoal a perguntar. Eu falo, não tô sabendo nada, mas a tua voz tá lá. Não sei como é que eles fizeram. Né? E o mais louco é que, assim, o Star Talent, que às vezes tem os Star Talents que são... Pessoas que não são de dublagem. que são, né, atores famosos ou qualquer coisa do gênero. Eles acabam falando e tá tudo certo, mas a gente não pode falar. Deve ser lá o contrato também, né? Exato. Né? Porque senão a multa é violenta, né? Porque o Star Talent ele é feito para divulgar, né? Para você ter poder fazer um marketing em cima. Exato. Aliás, eles são pagos para isso, né? Muito bem pagos, né? Exatamente. Por sinal. E então, de repente, tem essa liberdade para o cara poder agitar, Exato, poder, né? Exato. Eu até acho que essa coisa do Star Talent até levando para esse lado, né? Agora que eu estou vendo isso, eu acho bem legal as empresas colocarem na mídia também o dublador que fez, né? Não só o Star Talent. Porque hoje em dia tem fãs de dublagem, a gente Muitos. sabe que tem fãs de dublagem, e eu acho que eles esperam mais saber quem são os dubladores do que os próprios Star Talents. Porque existe dentro dos fãs, né, de dublagem, um certo preconceito também. Também. Uma certa implicância Também. com o Star Talent, né? Também. Porque essa galera que é nossa fã é muito fiel, né? Sim. É um público muito fervoroso. Quando você faz um ator e eles mudam, e Nossa. alguém muda, ele já, né? Quando sai um filme, por exemplo, o Reese Witherspoon, que eu não faço, o que eu recebo de mensagem? Mas não é você, eu não vou assistir. Eu não gostei. Por que isso? Por que aquilo? E é muito maluco isso, né? Muito louco. Como mudou isso, né? Mudou. Porque hoje em dia parece que os distribuidores... É engraçado isso, né, Niso? O brasileiro ele é muito ligado na voz, ele tem uma memória afetiva muito grande com Porque a dublagem faz muito parte da nossa cultura, né? Exato. Todo mundo cresceu, né? Exato. E quando troca, isso é bem pesado, mas alguns distribuidores eu acho que eles até preferem que não seja. Dos tempos para cá eu tenho percebido que alguns não têm respeitado muito os bonecos, que a gente chamava de bonecos, né? Então, isso para o público eu acho que é muito triste, assim, porque eu já ouvi muitas coisas a respeito disso. Para o dublador também eu acho que é triste, porque você está acostumado a fazer aquele ator, e é triste quando você fala, poxa... Dá um ciúminho, né? Quando você vê, fala, pô, cara, esse cara aí... Fiz há tanto tempo, né? Por quê, né? E isso acontece. Mas, assim, seria legal até entender, né? O próprio distribuidor entender como é que funciona a dublagem em cada país. Porque eu acho que cada país tem a sua forma de fazer. Deve ter, né? Com e, aliás, certeza. eu não sei, por exemplo, eu lembro que eu fiz uma época dublagem ao vivo, né? E eu lembro que veio
uma escritora, eu não lembro se era da Alemanha, Suécia, eu não lembro de onde era, de fato. E ela disse que lá, na época, isso faz muito tempo, tá? Faz uns 15 anos, 20 anos. Ela disse que na época não tinha dublagem, tinha uma pessoa fazendo um voice-over, vamos dizer, Uma tradução... simultânea, Sim, sim. sabe? E ela achou interessantíssimo, porque na época a gente fez essa dublagem ao vivo, e quando a gente fazia dublagem ao vivo, a gente fazia assim. Quer dizer, eu, pelo menos, quando fiz, era assim, eu fazia todas as personagens femininas e as crianças que tinham no filme, caracterizando. Então, se era velha, eu fazia um tom mais velho. Se era uma criança, eu fazia uma criança. Entendeu? Eu ia dando os tons de cada personagem. E a mulher ficou chocada. Ela falou, nossa, que interessante. Eu falei assim, mas aqui no Brasil tudo é dublado. E aí que ela comentou que sim, ela tinha entrado em contato uma vez com isso e ela ficou encantada, mas que no lugar que ela morava não tinha. E com a dublagem ao vivo ela também amou, porque ela falou que ela estava sentada e dava a sensação que tinha um monte de gente ali dublando, Aham. quando na verdade era eu e mais uma pessoa. Daí fazia todas as femininas. Na época, acho que era o Wendel, chegou a fazer o Wendel comigo muito tempo. Depois cheguei a fazer com o Luiz Lafay, Fábio Lucindo, Glauco fez alguma vez comigo também. Mas o que era essa dublagem ao vivo? Era muito legal nisso. Chamava Festival Internacional de Cinema Infantil, FICE. Eu nem sei se tem ainda. É a Carla Camurati, que era... Sim. Curadora? Era. E ela fazia no Brasil inteiro. Então, assim, foi muito engraçado como eu comecei a fazer. Ela apareceu na Alamo, abriu um computador assim, me chamou o Wendel e falou... Abriu o computador assim no estúdio e falou assim, dubla aí. Eu falei, peraí, não é bem isso, né? É. Mas, dubla aí. Eu falei, cadê o texto? Ah, precisa de texto? Peraí, eu tenho um texto aqui. Aí ela deu o texto. E aí a gente começou a fazer. Eu falei, deixa eu passar uma vez pelo menos. Passei uma vez, ela, tá, vai, faz. E aí eu comecei a fazer com ainda ela, contratados. Fechou o computador. Eu falei, que louca é essa? O que é isso? Exato. E aí, o processo, no começo, era um filme só. Então, ela mandou um filme 2 dias antes e eu passei 2 vezes o filme e fui pro cinema. Nossa, cara, você tinha que fazer tudo. Então, assim, foi uma experiência, assim, absurda. Mas, assim, esse primeiro filme ainda tive... Não, no primeiro filme ainda consegui assistir umas 4 vezes, porque ela me deu um tempo razoável. Mas no segundo ano, ela me veio com 4, 5 filmes e um prazo absurdo. Então, tipo... Amanhã aquele filme, eu passava umas 2 vezes, marcava, sabe como a gente faz marcação de pausas? Sim. Isso, se era jovem, se era idoso, se era criança, porque para saber que personagem vinha, não é, né? E a gente ia para o cinema e tinha um púlpito com microfone, uma luminária, o texto, começava o filme, meu caro. Era eu e o Wendel, na época que começamos a fazer isso, e dali fazer dublagem ao vivo, caracterizando todos os E personagens. o síncro, mais ou menos, né? Sim, Você vai assim, no... foi um aprendizado tão bom que até o pessoal fala que meu síncro é muito bom hoje em dia, mas eu acho que é por conta disso. E era uma tensão, né, nisso, porque você grudava a sua mão no estante, ficava Imagino, ali, você saía, eu saía tensa. E assim, você imagina que você está num cinema lotado, e que tem criança, adolescente, adulto. Então, às vezes, eu estava gravando e me deparava com uma criancinha olhando para mim na estante, grudava na estante, fazia assim, assim e assim. Sabe? Já teve gente de pegar meu texto e eu brigando para segurar o texto para a pessoa não tirar. Já teve época de acabar a luz, da única luz que eu tinha para ler. Uma vez o microfone do Wendel vazou, falhou, que era, imagina, o cara me botou um microfone sem fio. Acabou a bateria. Sei. Eu só lembro do Wendel puxando meu microfone e aí ficando a briga no microfone. Eu falo, tu fala, ele fala, enfim, aquelas coisas. Mas eu acho que foi... E aí, no final, que tem uma coisa que a gente não tem no estúdio, que foi muito gostoso, que era receber os aplausos. Sim. Tá? Porque no final se falava, olha, esse filme que vocês viram foi feito por esses dubladores, aí acendia a luz, e aí a plateia levantava e aplaudia, e muita gente vinha falar com a gente. Aí a gente falava, oi, eu sou Angélica Santos, eu faço tal dublador, entendeu? Eu dublo tal atriz, tal personagem, e o Wendel fazia a mesma coisa. Então foi uma escola que eu tive
que foi particularmente uma das melhores escolas que eu podia ter de dublagem. Ah, imagino. Foi bem legal. Imagino. Teve um desenho que a gente pegou que tinham mais de 80 personagens, que era E um você desenho. fazia mulher e contracenava uma com a outra, Às né? vezes sim. Né? Às vezes sim. Porque era muito rápido, sabe? Às vezes você sabe, né? Você pega muitas mulheres na mesma cena e tal. E eu lembro de ter feito um desenho que tinha mais de 80 personagens. E foi legal porque teve um ponto. Como, assim, tinha mais masculino, o Wendel nessas ferrou mais, assim, né? Ele tinha que criar mais vozes do que eu. Mas teve uma hora que ele até mandou um Bob Esponja, porque o Wendel faz Bob Esponja, ele mandou um Bob Esponja, o pessoal começou a rir na plateia, porque tem horas que você não tem mais de onde tirar a voz. Entendeu? E aí ele era película de huevos, eu nunca vou esquecer desse filme. Era ovo de tudo quanto é forma e tipo. Mas era divertidíssimo, sabe? E é isso, foi uma escola maravilhosa. Muita gente fez dublagem ao vivo, que eu fiquei sabendo. Acho que o Guilherme Briggs chegou a fazer. Não sei se a Miriam também fez no Rio. A Maíra Góes com o Marcelo também chegaram a fazer. Aham. Inclusive, uma vez eles foram assistir a gente no cinema, eu lembro. Para saber como é que era, porque eles iam fazer uma sessão também. Então, foi bem divertido. Foi bem legal. Assim, não sei se tem, mas se tiver e É tiver dublagem ao engraçado. vivo, eu falo pro pessoal, vai assistir, porque é legal. Aham. É legal. Você estava falando agora da Maíra, do Marcelo, do Briggs. Legal essa junção agora que deu, né? Porque antigamente a dublagem Rio-São Paulo elas não conversavam, né? Não. Eram dois mundos completamente à parte, ninguém conhecia praticamente ninguém do outro lado, né? Você sabe quando eu fui conhecer? Na greve de 97. Que foi quando eu fui para o Rio de Janeiro. E eu era fã de inúmeras pessoas, porque a minha infância foram muitas vozes do Rio de Janeiro, da Sim, Sessão da sim. Tarde, né? E eu lembro de estar sentadinha lá numa assembleia, e aí vinha uma voz e eu falava, meu Deus, que é isso? Que é isso? Sabe, você fica encantada, assim. Então, foi uma época muito legal, mas é o que você falou, a gente só se encontrou nessas épocas, a gente era fã, eu lembro de ter vindo gente falar comigo, eu sou seu fã, porque eu fazia Kevin dos Anos Incríveis, e eu lembro da pessoa vir falar pra mim, nossa, eu assistia Anos Incríveis, eu adorava você e tal. E foi maravilhoso isso da gente se conhecer, eu poder conhecer essas vozes, né? E hoje em dia, você poder contar com essas vozes numa dublagem e eles contarem com a gente também, é muito legal. É muito legal você pegar um filme e ver que tá tudo mesclado. É porque você tem grandes talentos do Relados, né? Exato, Né? exato. E... E às vezes são atores que você vê com uma voz específica, que marcou muito uma época. Sim, sim. E é muito legal você manter isso, assim. Eu sou uma pessoa que sempre procuro, quando estou dirigindo, eu olho quem fez mesmo, porque eu acho que essa memória afetiva, como eu falei antes, é muito importante. E fora que o talento já vem fazendo aquele personagem há tanto tempo, aquela atriz ou aquele ator há muito tempo, eu acho tão legal. E eu acho que você aprende muito também, sabe? Com certeza. É uma troca muito boa mesmo, sabe? Com certeza. E é muito legal você poder contar. E o remoto, né, que promoveu isso de uma forma muito... Na pandemia, que a gente ficou meio que trancadinho, sem fazer nada. E aqui em São Paulo foi muito... O primeiro mês, praticamente, a gente não trabalhou. Parou Foi punk. tudo, Foi. né? Parou tudo. E eu lembro que eu já fiz um estúdio logo no mês seguinte, porque quando eu olhava as notícias de países que estavam já parados há 3 meses, eu falei, Isso acho vai que- demorar, né? acho que esse papo aqui vai ser longo. Aham. E aí eu já construí meu estúdio rapidamente. E olha que eu fiquei bons 2 anos e meio presa praticamente no meu estúdio. Remoto foi muito bom, né? É. Assim. Ainda hoje eu faço remoto. Tem uma mais pontual, né? Não tá mais como era. É. Né? Algumas empresas ainda aceitam, outras não, né? A Sim. gente sabe que algumas aceitam, outras não. E ainda, para as que aceitam, a gente ainda faz muito remoto. Para as que não, a gente vai presencial, né? Mas também foi um novo aprendizado, né? Mais uma escola. Tivemos que aprender a certeza. mexer com o computador, Aham. não a gravar, porque quem grava é o estúdio, mas tinha que estar lá, né? Recebe link, abre link, vê se o som tá bom, a altura tá boa. É outra dinâmica, né? É outra dinâmica. Mas você sabe o que eu acho incrível nessa dinâmica? A gente pensar que vários idosos tiveram que se adaptar a essa nova fase e se saíram muito bem.
Sim. Pro pessoal mais jovem é muito mais fácil, né? Sim. Né? Mas, assim, tiveram alguns idosos que eu fiquei impressionada, assim, de ver. Tem um aqui de São Paulo, que eu até vou falar, o Carlos Campanile, que é sensacional, né? Nossa, ele é demais. Ele é demais. E eu lembro de ter marcado uma escala com a Selminha Campanile, que é a filha dele. E foi muito engraçado, porque ela foi gravar na casa do pai, que tinha um estúdio lá, um home que ele fez. E ela entrou para gravar e ela fez assim: ai, eu não sei mexer nisso, espera aí que eu vou chamar meu pai. E aí foi divertidíssimo, porque o Campanile veio, pá, arrumou tudo, eu comecei a rir. Falei, Selminha, seu pai arrumou pra você, Tinha que ser o Selminha. contrário, né? Foi sensacional. E tem algumas pessoas que pegaram uma ojeriza, né? Eu conheço gente que não gravou, você acredita, nessa época? Parou de gravar. Jura? Por quê? Jovens. Pânico de computador. Ah, pelo amor de Deus, não é tão complicado assim, gente. Pois é, nisso. Não é mas uma coisa teve, tão- Aqui em São Paulo teve caso de uma pessoa, de uma ou duas, que até três, que tiveram um pânico para gravar, porque não tinha noção, nem tinha computador. Então, é meio maluco isso, né? A pessoa não ter computador é um pouco estranho, É mas... muito estranho, eu diria. Né? É muito estranho, é muito estranho. Mas, enfim, acho que até depois da pandemia, não sei se no final acabou, né? É, porque uma coisa meio sem escolha, né? O mercado paralisou, logicamente, uma cabine, não é nem estúdio, cabine, né? É. Uma cabine de dublagem é um viveiro de Covid, né? Aquilo ali, Sim. com aquela rotatividade. Sem janela, sem Sem nada, nada. ar-condicionado. Se você Microfone. pensar, É, isso aqui para, né, acumular. perdigoto Nossa! é terrível, E não tem então. como falar e não chegar lá. O Não perdigoto tem. vai pra lá, entendeu? É mesmo com aquele anti-puff, mesmo né? assim, mesmo Ele assim. tá ali, você tá ali. E foi uma forma que teve da gente trabalhar e do público ter material dublado também, né? Exato. E a gente sabe que foi uma época muito complicada. Perdemos muitos amigos, inclusive. Nossa, Né? isso aí. Porque houve uma insistência de se gravar, às vezes, presencial, e perdemos colegas, muitos colegas, tanto São Paulo como Rio, Foi, e pessoas maravilhosas, assim, cada um que ia, a gente falava, meu Deus. Sim, Foi né? uma fase muito negra. Nossa, mãe. Muito, muito. Mas o remoto é muito bom, né? Assim, Sim, foi o que salvou a gente. Não, e eu digo assim, logisticamente, né? Sim, você Nossa. saía daqui, por exemplo, você saía do Rio de Janeiro, em segundos você estava em São Paulo, É, dava um exatamente. clique, né? Exatamente. Por exemplo, quem mora em São Paulo, era um clique, eu tô no aeroporto, era um clique, eu tô na Lapa. Em segundos. E Então, na dublagem o deslocamento é muito chato, né? Porque a Sim. gente trabalha, faz às vezes 4, 5 estúdios por dia. o trânsito que você pega. Exatamente. Aí você volta pro mesmo estúdio que estava de manhã, você volta Exato. para ele de tarde. E o remoto não, você, né? Agora, eu entendo os estúdios também terem implicância, porque você montar um estúdio de dublagem hoje em dia, não tem mais essa coisa de estúdio fundo de quintal, né? Como Não. tinha antigamente. Não. Antigamente tinha uns estúdiozinhos que eu vou te contar, né? Sim, sim. E hoje em dia os distribuidores querem uma Estrutura. né? estrutura e é muito caro, é muito... Sim. Então o cara monta aquela estrutura, daqui a pouco, não, agora é remoto. Sim. Agora cada um grava de casa. Não, e na verdade, se você for ver, eu já assisti, logicamente, daquela época, filmes que, por exemplo, se você pensar, cada pessoa está na sua casa e tem uma estrutura. Tem gente, na época que começou o remoto, que fez até dentro de armário. Né? Eu fiz um estúdio de fato, mas o meu estúdio tem 2x2, o outro estúdio tem 1x1. Microfones Microfone, o diferentes. seu é Neumann, o outro é Apogee, o outro é... Como que chama aquele outro? Ah, tem vários. Yeti. Yeti. Tem, Quer dizer, eram potências, qualidades e... Pra mixagem foi uma loucura. Eu imagino. Equalizar aquilo Aliás, tudo. bato palma para os foi- mixadores e foi técnicos uma- desse país, porque eu Não, vou te falar. a galera técnica, assim, eles salvaram, assim. Salvaram. Porque primeiro ainda tinha um aspecto legal, né? Sim. Assim, sim, pelo estatuto não pode, Exato. não podia fazer. Então Exato. o sindicato ele teve que... A gente até fez uma assembleia, os amigos em São Paulo teve uma assembleia para Sim, se resolver isso e colocar no acordo para poder fazer. Para poder fazer, porque não podia. E o pessoal técnico foi muito foda de conseguir Sensacional. resolver isso, porque foi uma loucura, cara. Foi. Assim, foi, né? Eu estava conversando, e fora também, que tinha uma coisa que acho que ninguém sabe, porque essa internet ela chega para cada casa numa velocidade, né? Sim. E é engraçado que no começo dava um delay e aí a boca não via junto com a imagem, ou então você gravava e eu lembro do diretor falando assim, puxa 50, eu...
quê? Puxa 50, né, frames. Por quê? Porque o delay era tão absurdo que ele tinha que puxar para ver se encaixava na boca e terminava junto. Não, eu já dirigi, eu remoto, e chegava tão ruim pra mim que eu falava, dependia do técnico, falava, cara, eu vou dirigir a interpretação e você vê aí como é que tá chegando aí o síncro, você coloca aí direitinho, encaixa na onda, porque aqui tá chegando com 3, 4 segundos de delay. O técnico estava na casa dele, você estava na sua casa e o dublador estava na dele. Quer dizer, o que chegava para você não era o que chegava para o técnico e vice-versa. Então foi muito maluco, né? Muito maluco, cara. Mas mas o incrível nisso é que eu vi uma evolução nesse tempo todo, tanto da internet como do processo todo, sabe? Toda a dinâmica do sim. Né? O primeiro filme que eu dublei com remoto, a gente chama de Ishi, eu não sei se você vai lembrar. Teve uma entrevista de muitos anos atrás de uma nutricionista. Sanduíche, Você lembra disso? Claro que eu lembro. E que ela tava com um ponto, né? Isso. E ela ouvia 2 vezes e ela repetia. Chegava o áudio dela atrasado Isso. no ouvido dela e ela não conseguia Você sabe que focar. eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema. Então, se o som estiver atrasado, eu falo atrasado. Entendeu? E o primeiro filme que eu dublei, eu tive que ter um foco tão absurdo, porque o técnico não sabia que ele tinha que fechar alguns canais para não Aconteceu isso dar comigo esse também. xixi. Você teve isso? Vinha no meu ouvido a minha voz Isso. atrasada. Então eu tava ouvindo, porque você que tá nos vendo agora, a gente fica com um fonezinho ouvindo o som original. Seja o inglês, o espanhol, o coreano, que seja. Para você poder mais ou menos se guiar. Agora, eu ouvia o som original e ouvia a minha voz vindo atrasada. Exato. Cara, é uma coisa que você tem que... Não é? Você tem que... eu ficava assim, pelo amor de Deus. E o primeiro filme inteiro eu fiz assim. E eu falava com o técnico, não é possível, eu tô me ouvindo e tá horrível e tal. Juro pra você, só no segundo filme, na empresa que eu dirigia, que eu dublei o filme, e que eles conseguiram resolver essa questão e que descobrimos que o Ishi. E é lógico, uma empresa fala para outra, e aí houve uma comunicação muito boa também de empresa para empresa, né? Foi uma união legal que teve nessa época. Foi. Para se descobrir como fazer o negócio sem ir para o estúdio. Foi sensacional. Foi muito louco, assim. Foi inesquecível, assim. E foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Não, ali eu tenho... No meu estúdiozinho ali tinha um quadro desse que a gente bota de tipo de agenda, né? Que eu tava vendo ali um dos meses do remoto. Era assim, tipo, 5, 6 escalas por dia. Era impressionante, né, Nilson? Foi uma coisa incrível. Existiu também uma coisa que foi muito maluca, porque assim, a gente normalmente tem estúdio que começa às 8, nós a média é 9 horas e vai no máximo até às 10. E com a época da pandemia, você tava na tua casa, o cara tava na casa dele, eu tava na casa dele, deu uma pane, não terminou, pô, parece aí dias 11h30 da noite a gente termina o filme. Então, várias vezes eu terminei 2h30, 3 da manhã, comecei 7, 8 da manhã também, por conta e teve muito trabalho nisso, porque como a TV tinha que funcionar para manter acumulou, né? Tinha que manter todo mundo em casa, né? Então, a gente tinha que fazer esse mecanismo de você ter trabalho na TV, no streaming, 24 horas por dia. Sim. Foi maluco, né? Foi muito maluco. Mas foi também maravilhoso. Aliás, a gente se conheceu, o primeiro contato que eu tive contigo foi eu te dirigindo. Foi mesmo. Não lembro o que era. Exatamente. Olha que maluco, é verdade. Eu lembrei agora, é verdade. Olha. E curioso é que no dia seguinte, acho que o Pietro, lá da Dub Mix, me ligou e falou, Niso, você tem que tirar o registro de diretor de dublagem que você não tem. Você contato comigo, é verdade. Aí eu falei, foi a Angélica, né? Não, porque sempre você sempre novo, muito engajada, né, nas questões. Eu sou. E sim, fui lá e tirei. Tirou rapidamente pro você. O seu era mais direito adquirido, não, Niso? Só que me faltava. Agora os caras, né, não, temos que ver aí, manda um atestado de capacitação. Porque tem que ter a documentação no SATED, né? Mas é muito mais fácil para quem já tem direito adquirido. Para quem não sabe direito adquirido, é quem já é muito tempo de profissão. Para quem já tem muito tempo de profissão, já dirigiu muito, já dublou muito, então tem direito adquirido, né? O Niso tinha direito adquirido. São Paulo também tem vários com direito adquirido. Imagina. Mas aqui, assim, eu não sei se você sabe, mas eu sou do SATED, eu sou da diretoria do SATED
da parte de... Oh, meu Deus, agora falhou, mas eu vou lembrar porque a cabeça de dublador tá terrível. Eu sou do SATED, da capacitação, né? Da área de capacitação, né? Sou da dublagem viva, que é todo esse movimento. Isso que eu queria falar, esse movimento que está sendo feito de legislar Exato. essa situação da IA, né? Exato. Que isso aí é um problemaço. Exato. E sou da Dublar, da diretoria da Dublar. Que, na verdade, acaba se juntando um pouquinho tudo. Por quê? Porque a gente está vamos dizer, é o primeiro da fila para essa situação do IA, né? E, assim, a gente acredita que o IA, a gente não é contra o IA, né? Mesmo Mas porque não tem como. Não tem como, ele já está aí, E entendeu? não vai parar, a tecnologia não para. Exato. O progresso você não A segura. gente só não quer ser substituído pela máquina, porque é uma coisa artística. E por mais que a máquina esteja evoluindo e tudo mais, ela não é criativa, ela copia, né? E a dublagem viva, na verdade, surgiu, Niso, por conta dos contratos absurdos que a gente vinha assinando. Para vocês que não têm noção, eu vou dar uma pincelada nesses contratos maravilhosos, que ele vale até 70 anos após a nossa morte, em qualquer planeta, galáxia ou tecnologia que possa existir, certo? E, além disso, nós temos uma lei que diz que, apesar de ter o nosso... lei que tem o nosso nome nos créditos, ok? Mas eles dizem no contrato que, apesar de ser lei, a gente abre mão de que tenha os nossos nomes nos créditos. E, além desses contratos abusivos, a gente estava sendo massacrado pelos problemas todos que surgiram por causa das leis trabalhistas e do que foi feito, né? Nessa época. A gente perdeu muitos direitos. E, além disso, você pensar que, logicamente, muitas coisas facilitaram a nossa vida, como o remoto, mas, ao mesmo tempo, prejudicou por tantos desmandos e tantos descumprimentos de acordos coletivos e tudo mais. E começou a pulverizar, também ser feito no mundo inteiro, né? Argentina, Estados Unidos. Quer dizer, o trabalho nosso aqui do Brasil ele estava sendo pulverizado para o resto do mundo. E está já é aqui, né? Porque a quantidade de estúdio que tem Exato. é uma coisa absurda, Exato. assim. Né? Então, foi um momento muito complicado. E aí, a gente descobriu, por causa desses abusos de contratos que a gente estava assinando, que estavam minerando a nossa voz. Então, tudo que a gente gravava estava sendo minerado para dados de IA. E aí, a gente caiu na situação de que, peraí, então, daqui a alguns anos, eles vão ter minerado as nossas vozes, vão usar a nossa interpretação, a nossa prosódia, e vão falar, olha, não preciso mais de você, sem nos pagar nada. Então, o que a gente quer, na verdade, é que, se for usar, que pague. Porque essa voz existe. É lógico, né? Essa prosódia, essa interpretação é de um ator. Saiu de algum lugar, Saiu né? de algum lugar. Entendeu? E os direitos têm que ser pagos a essa pessoa, inclusive. Né? Então, se surgiu a dublagem viva. E a gente está na luta para que sejam aprovados diversos PLs, né? E tenha uma regulamentação a respeito do IA. E é uma coisa que todo ser humano tem que pensar, porque eu estava conversando com um especialista em IA há muito tempo que eu já falei com ele, e ele me disse que daqui a alguns anos várias profissões não vão existir mais. Se você parar para pensar no curso da história, pensa quantas profissões deixaram de existir. Mas a Revolução Industrial, por exemplo, ela demorou mais de 40 anos para acontecer. Essa nossa, que nós estamos vivendo uma Revolução Industrial agora. Que é mensal. Nem isso, diária. Se você Que for ver, é A diária. evolução não para, é uma coisa de louco. Então, assim, a proporção de empregos que vão cair em muito pouco tempo é gigante. E fora que ninguém está pensando nisso, né, Niso? Que a tecnologia é maravilhosa, o IA é incrível, mas se cair em mãos erradas, vai ser o caos. A própria internet, a gente falando de uma maneira mais genérica, é uma coisa. Pensa um pouco a internet, quanto ela facilita a nossa vida, Sim, né? sim. Agora, pensa também o quanto ela é Prejudicial. levada, quando é pro mal, né? Exato. E Né? fora que, hoje em dia, você não sabe mais se aquilo é real ou não é real. Você, entendeu? Quando eu recebo um vídeo, até uma pessoa falando que antigamente você mandava um áudio, já começou a ter uns
umas coisas esquisitas de áudio e você falar, nossa, e eu já sei de gente que caiu com áudio e com vídeo. Sim. Mas a minha filha entrou em contato comigo com câmera. Não, não era a sua filha. Você tem que tomar. Assustador. É muito assustador, né? E fora isso, a gente tem que pensar que para isso acontecer, tem milhares de computadores em determinadas áreas que gastam uma energia absurda e gastam muita água, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim que ela leu que já tem empresas americanas conseguindo lugares aqui no Brasil perto de rios, sabe? E aí a gente começa a pensar nisso também, sabe? Porque é muita energia que se gasta para manter essas máquinas funcionando com uma temperatura boa, né? Prédios inteiros de computadores para manter isso. E é um pensamento que a gente tem até a respeito também. É que a gente vai vivendo, né? E não tem a dimensão. E a gente acha legal, né? Porque é legal. Se você for ver, é legal, né? Você ter essa facilidade que a gente tem hoje. A vida é muito mais fácil, vamos dizer. Mas Com até certeza. que ponto? É né? um preço, né? O progresso é um preço muito alto, né? Exato. Que se paga por ele. Exato. Né? Mas assim, estamos na luta e a gente sempre pede para quem está assistindo, inclusive, para apoiar todas as notícias que vocês puderem entrar em contato sobre dublagem viva, sobre dublagem, apoiar os dubladores, apoiar, porque não é isso. Aliás, a gente se uniu a várias outras categorias: ilustradores, escritores, tradutores, enfim. Se você pensar, mas a dublagem é um pouquinho de gente. Não! Não, gira uma... Olha quanta gente tem no estúdio. Você É, pode elencar. Você tem dubladores, diretores de dublagem, técnicos, mixadores, tradutores, Produtores, né? produtores, sem falar de toda a cadeia ali das pessoas que trabalham no estúdio, como até quem serve o cafezinho, a faxineira, a recepcionista. Não, movimenta uma... É gigante, é gigante. É um entendeu? mercado que movimenta muita gente, né? É. Mas eu acho que os fãs também vão nos ajudar. Eu acho que hoje em dia, quando você começou, eu também, dublagem era uma coisa totalmente anônima, inclusive até vista de uma forma menor dentro do Sim. próprio ramo, né? Sim. Dentro do próprio meio. Vamos dizer que era um sub... Era meio final de carreira, né? Era quem fazia dublagem. O cara fazendo dublagem que ele não tem mais pra onde ir. Inclusive quem era de TV, o teatro, cinema, a gente chamava que era turista, né? Porque ele, quando ele não estava na mídia, ele procurava dublagem. Daí, quando voltava à mídia, ele saía, esquecia a dublagem que ele estava e era assim. Mas também tem gente que fala... Tem boas memórias de quando dublava, a gente sempre... Eu lembro, nunca me esqueço de ver o Lima Duarte dando uma entrevista saudosamente falando da dublagem e super bem. Então, tinham pessoas que falavam muito bem da dublagem. É engraçado é que eu vi o Lima também dando entrevistas falando que foi uma época difícil, negócio de dublagem. É engraçado, né? As pessoas têm, né? Eu vi uma que ele falava bem, mas eu acho porque, se você pensar, quando a dublagem começou, eu acho que eles ganhavam muito pouco, né? Eu lembro que eles ficavam o dia inteiro no estúdio. Não tinha o esquema de hoje, né? Onde o diretor separa cada... As cenas... que você vai entrar, o cara ele fazia um personagem que entrava no início, no meio e no fim. O filme ele era dublado na ordem. Exato. Então o cara tinha que ficar ali pro personagem dele quando voltar, né? Eu tive a sorte de começar um pouquinho depois disso, mas numa época também que era interessante. Começou em que ano? Eu comecei em 1983. Foi exatamente o ano que eu comecei. É mesmo? Então a gente dublava junto. Você pegou e era essa... 16 ainda, né? Sim, 16 milímetros, era película. Exato. Né? Depois passou para DA. Sim. Eu peguei toda essa... Não, depois veio o Matic, né? O Matic. Que era aquela fita VHS desse tamanho assim. Gigante. Né? Gigante. Tipo a fita VHS. Ô, Liso, eu dormi... gente, eu sou muito dorminhoca, sabe? Eu durmo, se duvidar, até na estante. E eu lembro que demorava 20 segundos para alocar. Você lembra disso? Dava uma... E eu lembro que eu ficava clac, assim... até ele... Ele tinha que sincronizar, lembra disso? Lembro, Nossa. lembro. Mas era uma escola também, dublar junto com feras da dublagem que começaram lá atrás. Eu prefiro separado, mas assim, pensando no... mais romanticamente, assim. Sim, né? porque era difícil. Era muito difícil. Era uma pressão incrível. Era. E nessa época, falo isso sem a menor
tinha muita gente frustrada. Pode ser que Tinha sim. muita gente frustrada. Que estava ali porque não conseguiu, ou por opção, por questões Porque eu acho que a primeira financeiras. mídia que era desejada era a TV, né? É, Era a TV e o exatamente. Então, cinema, o cara né? não estava na TV, não estava no teatro, ele estava ali e tinha muito recalque, então o clima não era muito bom, assim, Sei. o pessoal que chegava. Eu, por exemplo, teve gente que demorou 3 anos para me cumprimentar. Nossa, Não falava comigo, me via como uma ameaça, como uma... entendi. E engraçado que eu falo para essas pessoas, falo, imagina, eu falei, meu amor, você demorou 3 anos para falar comigo. Hoje a gente é super amigo e tal, né? Mas eu acho que existia também uma resistência para o novo, né? Que era um mercado muito menor também, né? Muito menor. Muito menor. Olha, eu lembro que mais ou menos em 90, a gente tinha feito um levantamento que deveria existir uns 120 dubladores entre São Paulo e Rio. Hoje Sim, tem mais sim. de 1.500, a gente nem conhece. Não conhece mais ninguém. Você falava assim, eu tenho um amigo que é dublador. Qual o nome da pessoa? Eu falava assim, essa pessoa não é dubladora, porque eu conheço todo mundo que tá no mercado, eu não Sim, conheço sim. essa pessoa. Então, Não, hoje em dia a gente você não viu um conhece. filme, você 100% reconhecia todo mundo. Hoje não reconheço. Eu vejo um filme dos anos 80, 90, que aliás Sabe todas as eu horas. vejo muitas vezes só pra ficar lembrando o pessoal, né? 100%. Sim. 100% da voz. Sim, eu Hoje, também. 10% se eu conheço é muito. Quem era, né? Quem é? Aham. É muito maluco isso. E eu acho que, como você falou, era mais difícil antes. Quando eu comecei a dublar, tinha o programador, que era o diretor com programação, que ele separava as cenas, então eu já peguei esse período. Então você dubla com o Niso, você dubla Sim, sim, com a sim. Priscila, você dubla, entendeu? E aí ele vai juntando as cenas, então você ia já para dublar os seus personagens, as suas dobras, ou o seu personagem principal você passava com todos os outros, então era mais tranquilo. Quer dizer, mesmo assim era difícil, porque o diretor tinha que ter uma visão maravilhosa, né? Porque o ele cara tinha que dirigir 5, 6 bocas ao mesmo tempo, né? Exatamente. E foi uma escola. Mas depois foi ficando melhor. Acho que depois de 97, com a greve, que dobrou o valor, aí sim virou um sonho de muita gente querer. E aí começou os animes, que aí começou a ter fã de dublagem. Foi os animes que deu a virada. Que Exatamente. entrou o movimento nerd também, né? Exato. Movimento geek. Exato. Que aí os animes deu esse start pra... E cada época teve um filme que ganhou uma conotação mais importante e o reconhecimento. E a gente sabe também, o que é muito legal, é que, por exemplo, o Brasil, por ter dubladores incríveis e fazer adaptações maravilhosas, as pessoas começaram a ter mais atenção para isso, né? E eu tenho filmes que eu tenho certeza de ouvir e de assistir, que eu prefiro 1000 vezes o dublado do que o original, né? A dublagem muitas vezes agrega, né? Muito. Quando estraga também, meu Deus do céu. E também. Né? Tem esse lado também, Mas né? que existem lugares que não são tão profissionais, a gente sabe disso, né? Não, e tem lugares às vezes, às vezes até no meu caso, eu já vi trabalhos meus e falo, meu Deus do céu, o que é isso que eu fiz? E muitas vezes por escalação errada, né? Exato. Geralmente por isso. A gente... eu acho que assim, eu sempre digo que a escalação é tipo 80% do filme. E é porque às vezes o ator, quando não é escalado pra uma coisa que não é pra ele, ele fica brigando com aquele personagem o tempo inteiro, porque É horrível. você tenta encaixar uma coisa que não encaixa, né? Então é muito Não, e você complicado. sabe que tá ficando ruim, né? Dá essa sensação. A gente de tem eu pelo menos tenho essa... Falou, eu tô fazendo isso aqui, mas meu Deus do céu, cara. Você sabe que tem um filme que eu fiz faz muitos anos, de uma atriz que eu gosto muito de fazer, mas foi um diretor, não vou tocar no nome de quem é mesmo, porque ele nem tá mais aqui para falar, para se defender, mas ele me deixou muito presa. Parecia que eu estava sendo amarrada na estante, assim. E eu assisto esse filme e falo, ai, meu Deus. E tem gente que adora e fala, nossa, você tá ótimo. Eu, Jura? não, jura? Pra visão da pessoa, ela pode até achar que eu tô legal. Mas me desculpe, não tô, não. Então, assim, tem umas coisas que eu olho que eu falo assim, meu Deus, tem isso, né? E tem umas coisas também, eu lembro de uma vez que eu tinha feito quando eu era adolescente, eu fiz o filme, e a gente, não sei se você lembra, mas quando a gente dublava lá atrás, os filmes que estavam no Oscar só chegavam aqui depois de 5 anos para dublar. Os filmes no cinema demoravam 4, 5 anos para chegar na TV. Exatamente. E eu lembro de ter feito quando eu era nova, mesmo porque demorou 5 anos, e voltou esse filme para refazer algumas coisas quando eu já estava mais velha.
E eu lembro de assistir e virar pro diretor e falar, não dá pra fazer inteiro o filme? Não, Angélica, mesmo porque a tua voz já não é a mesma. Eu falei, então exatamente, eu vou ter que fazer um pedaço, uma voz na cabeça, sei onde eu vou botar essa voz. Aham. E eu assistia aquilo e falava, nossa, isso aqui tá ruim. Aí eu vejo filmes hoje que eu fiz lá atrás, que eu achava que, meu Deus do céu, eu vejo hoje. Mas a gente acha que tem mais maturidade hoje, né, Niso? E é isso que é isso. E a gente melhora também. O tempo melhora. Né? Eu acho minhas dublagens hoje, minha atuação em geral, muito melhor Mas sem dúvida. do que era A gente olhar antigamente. o que a gente fez lá atrás É e lógico. pegar o que é hoje, porque a dublagem é um aprendizado, né? Eu aprendo até hoje. A gente não para. O trabalho de ator é um trabalho artístico em geral, né? Sim. E você pega diferentes Você não para personagens, de aprender, você não para de. E tem hora que você pega um personagem que é muito difícil e você fala, nossa, esse aqui tô tomando um olê, né? Então é isso. Até hoje a gente apanha, né? Nossa, tem coisa que você pega. Uai, filme técnico? Meu Deus do céu, o que é isso? Não, e esses atores grandões, é muita responsabilidade. Pô. Você Uhum. está interferindo ali no trabalho de uma pessoa, por melhor que seja o seu trabalho. Sim. Você está interferindo, você está dando ali que você tem que ser artista, você tem que botar o seu molho, você Exatamente. tem que respeitar o original, mas ao mesmo tempo você tem que. Mas assim, e é muito legal de você ver, por exemplo, e nessa nova geração também tem coisas que eu acho brilhantes. Por exemplo, eu assisto alguns animes agora e eu vejo, por exemplo, que tem uns diretores que são muito criativos, sabe? Que fazem uma adaptação muito brilhante. Eu vi algumas. Outro dia eu vi um anime que acho que foi o Glauco que dirigiu, que ele botou um personagem que era cara, inclusive. Ele fez imitando o Silvio Santos. Eu achei muito legal. O Diego Lima também dirigiu um, agora eu não vou lembrar o nome, que ele fez umas adaptações muito legais. O Pedro Alcântara, que eu fiz um anime com ele também, que eu fiz um personagem, ele dava umas ideias que eu ficava, que legal. E se você assistir, por exemplo, o desenho que eu mais amo assistir a dublagem é A Nova Onda do Imperador. Mas sensacional. Que eu acho esse que eu falei na Marieta Severo foi esse aí. Foi esse. E eu acho a muito boa a dublagem cara. maravilhosa. O Celton. Ah, moleque! Como é? Jaburanga. Jaburanga. Se você assistir o original, não é nada disso. Não, Você não. entendeu? A Disney, o Júnior, o Garcia Júnior é Júnior, brilhante, ele realmente. tinha umas sacadas de De adaptação. adaptação. Porque a dublagem é uma versão, né? Então, mas aí, Niso, vem num lugar que eu acho muito importante, que isso se perdeu hoje, que o Júnior, o Garcia Júnior, ele tinha poder sobre a obra, sabe? Ele podia fazer a adaptação que ele queria, ele podia colocar quem ele queria, e isso mudou na dublagem hoje. Mudou. Hoje quem manda na dublagem não são os dubladores, nem os diretores. São os clientes. São os clientes. E eu acho isso, de certa forma, um pouco triste. Porque nem sempre o cliente conhece, de fato, como a dublagem funciona e entende, de fato, como ela funciona. E aí, até colocar determinados Star Talents, que tem uns que são brilhantes, mas alguns que talvez não... Nem sempre o cliente tem razão, né? Nem sempre tem. Não, esse negócio de Star Talents, a gente tinha falado lá no início, eu ia até voltar, tem realmente casos fantásticos, né? Você Tem. vê o Hassum, Isso é brilhante, adoro. a própria Marieta, que fez trabalho brilhante. de uma forma meio capenga, mas o resultado final, que é o que Brilhante. importa. Seu Ficou pai espetáculo. foi brilhante. No Brilhante. Up, né? Brilhante. Agora tem uns aí que... É. Difícil, né? Mas isso não é só para Star Talent. Hoje em dia a gente nota, por exemplo, por causa de cantar, por exemplo. Eu sempre digo que poderia fazer um matching vocal com o dublador. Como no original muitas vezes é. Exato. No original, quem canta é uma pessoa diferente. Exato. Quem fala. Porque às vezes a pessoa que canta, ela não tem a condição de fazer um trabalho maravilhoso de dublagem. E vice-versa. Exato. E eu acho lamentável às vezes, porque o trabalho às vezes não fica bom. Não fica bom. E ultimamente você tem visto muitos trabalhos que você fala, poxa, que pena. Se tivesse sido um dublador, teria ficado brilhante, né? Sim. Então, isso eu lamento. Mas são coisas da nova fase e que o mercado mudou e a gente acaba, né, seguindo as regras. Você tem que seguir ali. Exato. Porque... Exato. Né? Mas eu sempre acho que o dublador, se pudesse fazer, com certeza ele faria melhor, sem dúvida. Não tem dúvida, né?
mais novos tempos, né? Como a gente fala, novos tempos da Exatamente. dublagem, novos tempos de tudo. E animes? Que animes, pá, top que você fez? Olha, conhecidos, assim, animes que eu fiz, por exemplo, foi Dragon Ball, que eu fiz o Long, que era aquele porquinho. Dá uma palhinha aí do Long. Deixa eu lembrar, porque o Long eu sempre preciso da imagem, porque se não cai num outro personagem ali, a gente, né? Caramba, olha a calcinha dele, é incrível! Ele tinha uma história das calcinhas e tinha várias outras coisas que o Long ia e era para esse lado. Ele era mais arranhado aqui. Aqui, sabe? Ele era divertido. Aquela voz confortável, né? Super confortável. Você ficar 5 horas fazendo. Exatamente. Tinha também a Esmeralda, que foi do Cavaleiros do Zodíaco. E, olha, eu nem sei se eu consigo mais chegar na voz dela. Até esses dias no meu Instagram e no meu TikTok eu fiz uma cena dela. Mas era uma voz, assim, na cabeça, que eu era adolescente. Então, para chegar nela, é complicado, né? Mas foi uma segunda... A mais conhecida que eu fiz foi ela. E assim, tem o Bokomon do Digimon e tem também outras personagens. Mas, cara, eu teria que olhar, porque eu vou te falar, memória de dublador, como eu já falei lá atrás, é terrível. Eu fiz muito, porque a Alamo chegou a dirigir o Animax, que era, lembra, um canal a cabo que tinha só anime. E eu dirigi alguns também, né? Que foram, assim, maravilhosos, assim, né, na verdade. Mas, assim, memória zero, juro. É muita Isso. coisa, né? Não lembro. Lógico, às vezes alguém fala, nossa, você dirigiu aquele... tem vários que são famosos, eu já até esqueci, eu nem sei qual que é o nome. Dirigi? Então dirigi. Você está falando que eu dirigi. Alguns eu até lembro, por causa dos dubladores, por causa de coisas que aconteceram na dublagem, porque o anime você pensa que é só coisa engraçada e tal. Eu lembro de dirigir um anime que eu não lembro o nome, e tinha uma criança que fazia, e ela no meio falou assim para mim, tia, o que foi, meu amor? Eu tô com medo. Não, porque tem animes que são punk, assim, que são muito pesados. São assim, são pesados. Né? E- É muito e louco. uma- Anime é muito louco. Mas adorei também conhecer, porque eu não conhecia. E o Dragon Ball, por exemplo, chegou na Alamo, eu era coordenadora, tanto que eu botei o Wendel para fazer teste, porque veio o espanhol para mim. Eu não sabia que era uma mulher fazendo. O primeiro anime era uma mulher fazendo o Goku. Sei, Só sei. que eu não recebi. Eu recebi um espanhol que era um homem. Aham. Então eu botei homens para fazer teste. Quando eu que já tinha o Wendel pego, ele já estava fazendo, eu lembro de receber um fã lá na Alamo e ele falou: você sabia que era uma mulher que fazia? Você escalou errado. Eu falei: não sabia. E na época, né, Niso, não tinha rede social, não tinha nada, cara. Nada. Como é que você ia saber? Então era assim, você adivinhava. Como é que você ia Entendeu? saber? Né? Você adivinhava. A Pig do Muppets era um homem, né? Era um Fazia. homem também? E era a Isaura que fazia Isaura aqui, né? Gomes. Isaura Gomes fazia. Tanto que depois, lá no Rio, botaram o Oberdan pra fazer, porque aí começou essa coisa mais globalizada, né? E aí se descobriu o que E era aí, de exatamente, fato, aí falaram, não, a gente quer um homem que faça. porque não né? chegou a mensagem, não chegou, era uma mulher. Era um homem. Exatamente. Não chegava. Não tinha carta criativa, inclusive, não tinha nenhuma informação do cliente. Você tinha lá, no final, créditos ali, voices e tal. Que às vezes vinha 100, por Aham. algum motivo não vinha nem ME. Lembra? Tem uma ME, época que música, é a pista que vem com música e efeitos, né? Exatamente. Como era maluco isso, não, Niso? É. E eu lembro da época que a gente estava falando que a gente dublava junto, que só tinham 2 pistas. E às vezes alguém ficou doente. Então você era obrigado a gravar na pista do original. Então você ficava sem som. É isso já com o Matic, O né? Matic. Você ficava sem som. A pista 2... Era a pista ME e a pista de som. você ouvia, mas na hora de gravar, você não dispunha do áudio para Não você mais. ouvir junto. Não mais. Nossa, que tempos, hein? Nossa Senhora. Maravilhoso, maravilhoso. Não, e na época do 16mm, né? Também. Tudo escuro. Também. Se ficasse rodando muito tempo ali, Pegava fogo. a luz
queimava Isso várias vezes acontecer. queimava a película e tinha que levar para o departamento de cópia para Que tinha fazer uma aquele- cópia. moviola, tinha que pôr na moviola, Hum, exato, pra arrumar. Gente do céu. Será que ainda tem esse equipamento? Na Maurício Souza tinha uma moviola. Ah, não duvido que tenha. Era sensacional. Acho que tem, eu acho que tem. Era um Bom, devem ainda usar, talvez. Acho que sim, né? Talvez os mais puristas, né? Mais ou menos como o vinil, né? É. Quem ouve vinil é a galera que curte vinil, de botar ali agulha e tal. mas- Nossa, eu lembro que eu era adolescente e eu vi uma moviola e ele estava mexendo na moviola e ele saiu para tomar um café e eu fui mexer na moviola. Eu apertei um botão, a moviola desceu e cortou o fio. Quando o cara voltou, quem que mexeu aqui? Não sei, não sei. Você apertou um botãozinho. né? Adolescente, né, gente? É. Curiosa, era eu. É. Nossa, fiquei assim. Fui eu. Bons tempos, bons tempos. Mas eu, sinceramente, eu prefiro gravar sozinho. Hoje em dia, a gente acostuma também, né? Sim. Mas assim é mais legal, você tinha a convivência, né? Você os- contracenava, na verdade. Socialmente, você contracenava, você via os grandes, né? Você via os Aprendi truques ali. muito, inclusive. Aprendia muito e tal, mas também tem um lado que. É muito mais rápido. Não, e tá nem muito mais todo mundo era tão agradável também. Eu me lembro que tinha muitos climas, ficava muito clima, gente, você ali se matando pra acertar e o cara parado assim, olhando pra frente, tipo, se fode aí. É. E os legais também. Tinha. Falavam, olha aqui, cara, aqui, ó, você tá passando aqui por Você cima. sabe que você me lembrou de uma coisa? Eu passei por várias situações, tipo, dos caras mais com muito tempo de gravação que ficavam assim na estante, você não conseguia nem enxergar qual que era a sua fala. É. Como eu peguei também pessoas maravilhosas. Eu nunca me esqueço, Rosinha, Denise Simoneto, Neuza Azevedo, que faziam assim, ó. Estavam lá assistindo, o diretor passa uma, passa duas, gravando. Aí eu lembro, da Rosinha, eu lembro muito claramente ela olhando pra mim assim, e acho que tava o pânico na minha cara. E ela, não, passa mais uma, por favor. E aí o diretor, Rosinha. E aí passava, aí ela olhava pra mim, se eu tava em pânico, ela, mais uma, Rosinha, o que aconteceu com você? Era pra você, Era né? pra mim, não era pra ela, né? Como já teve o caso, eu estava com a Sumara Luiz um dia e passou uma vez, passou a segunda, eu falei, vamos lá, vamos gravar. Ela olhou pra mim e falou, tem certeza? Eu acho que você devia ver mais uma vez. Olha! Mas é que ficava uma pressão na gente também. Exatamente, não a era? gente querendo ir, né? Exato. Pra mostrar também, né? Que... Exato, porque você tá lá começando, você tem que mostrar que veio. E antigamente, né, nisso não tinha curso. A gente Não, aprendia eu aprendi na porrada. na Eu aprendi na na porrada. E eu tive muita sorte, eu acho, porque eu fazia. Eu era adolescente, tinha uma voz rouquinha, então eu tinha uma voz de menino natural. Sim, Então eu já comecei praticamente estrelando, porque não tinha criança, não né? tinha. Era aquela coisa, né? Ficava aquela Era coisa tudo caricato, meio de... Aquela voz de criança de dublagem, né? Exato, exato. E aí, como eu tinha uma voz natural, eu comecei a fazer tudo, entendeu? Tanto que, assim, Anos Incríveis, eu peguei fazendo teste com crianças meninos. Sei. E foi legal porque tinha a entrevista, eles me escondiam. Porque a empresa não podia saber que era uma mulher, porque eles não queriam mulher fazendo menino, Sei. sabe? E um dia eles me pegaram no flagra, dublando lá na Alamo, porque eles foram sem avisar seu Michael, porque eles foram lá para mudar a voz do menino, que a princípio era um menino de 11 anos. E a série foi muitos anos, ela já tinha sido feita, né? Ela estava sendo dublada. E chegava a nova fase com 13 e depois com 15. E eles achavam que o menino de 11 anos não conseguiria fazer. E aí eles me pegaram dublando. E aí eles entraram, e aí eu lembro do técnico tava roxo, assim. E eu sem entender nada, e aí os caras, vocês enganaram, você enganou a gente até agora. Já que você enganou a gente até agora, você vai enganar até o final. E aí eu fiz o Kevin até os 18 anos. Jura? Juro, cara. Eu não Nossa. sei de onde eu tirava aquela voz, mas eu fiz até os 18 anos. Como é que era a voz do Kevin com 18 anos? Era assim. 18 eu não lembro. Eu lembro, quer dizer, eu vou tentar fazer, tá? Mas eu lembro dele mais ou menos mediano com os 13, que era: Ei, Winnie, vamos sair hoje? Ou, ei, pô, vamos jogar basquete? Que era uma voz meio termo entre os 11 e 14. E aos 18, cara, eu precisava olhar a imagem, mas eu lembro que era grave, assim. Ei, pô,
Mas nem essa voz, eu nem sei mais. Eu tinha que olhar a imagem, porque era uma voz muito... Era uma voz de peito que eu dava, que era, Sei, entendeu? Era incrível. Sei. Mas eu conheci uma outra pessoa que fazia isso, que era... Ai, eu vou lembrar o nome dela, que era brilhante. Nossa, por que sumiu da minha cabeça? Era uma menina aqui em São Paulo que ela fazia vários desenhos, vários filmes. E eu lembro que quando ela foi embora para Júlia Castro, quando ela foi embora para os Estados Unidos, que ela foi morar para os Estados Unidos, ela está lá até hoje. Ela foi substituída em algumas séries e eu não encontrava um menino que tivesse a voz tão de menino como ela. Entendi. Sabe? Um menino mesmo, uma criança, um homem. Um adolescente, menino Sei. que conseguisse ter a voz tão perfeita de menino como a dela. Era incrível, era incrível. Tem. Até hoje tem colegas que veem filmes que eu fiz, por exemplo, Sintonia no Amor, que eu fazia o filho, né, do Tom Hanks e tal, O Último Grande Herói, que eu fiz também, e tem gente que vem falar para mim, me falaram que é você que fez. Foi você mesmo que fez? Eu falei, fui eu que fiz. Mas é porque eu tinha a voz rouquinha, eu acho que ajudava, sabe? Ajudava no perfil. Mas realmente o que eu tinha de experiência e do que eu via da época que eu comecei era realmente aquela vozinha de menino mesmo que fazia. Era. Porque não tinha e era o que mais se aproximava de conseguir chegar, né? Eu fiz muita voz de criança também, sempre tive uma voz muito jovem. Imagino. Eu, com 20 e poucos anos, fazia aquele Caverna do Dragão. Fazia, então. Thundercats, tudo, eu já era adulto, Mas né? era legal. Ficava Muito bom. Vestia bem, sim, principalmente na animação, né? Sim. Né? Sim. Principalmente na animação, que é uma coisa menos despretensiosa, assim, em termos de interpretação, de Você verdade, sabe que né? Caverna do Dragão eu amava assistir. E outro dia eu vi algumas pessoas conversando e falando que fez, e aí eu fui ligando o nome à pessoa. Porque até então eu nunca me liguei do nome à pessoa. E é incrível. Sabe? E dá uma coisa de você falar, que povo bom pra caramba, entendeu? Como é rápido, né, cara? Isso tem 40 anos, Não passou muito rápido. loucura, isso? né, cara? É muito esquisito isso, né? É muito esquisito. O tempo E a gente começa a mudar de faixa, vai fazendo personagens mais velhos, mas você fala... Não, e hoje em dia tem uma coisa que eu discordo, que os velhos estão acabando na dublagem, né? Então. Logicamente, é uma seleção natural da vida, não tem como segurar, né? E muita gente me pergunta, eu tenho 40 anos, posso começar a dublar? Pelo amor de Deus, pode. Não tem essa coisa. Tá lendo bem? Tá com a dentadura presinha? Vambora! Tá articulando bem? Vambora! Porque o filme tem todo tipo de personagem. Todas as vozes são necessárias. Exatamente. Né? Então, acabando as vozes mais velhas. Então, eu vejo as que me escalam, por exemplo, que a minha voz ainda é muito jovem. Pois é. E me escalam muito para fazer caras de 60 anos, que é a minha idade, mas eu não tenho a voz da minha idade. Então, nisso, Então, escala hoje pela voz do ator, não pela voz... Pela idade do ator, não pela idade da voz. Eu tenho um problema com isso, porque a minha voz também é jovem e aguda. Que eu acho que é o seu problema também. Não é uma voz grave, nem a minha também não é grave. Então, às vezes me dão um personagem que não é da minha idade ou que é da minha idade, e aí eu tenho que pesar a voz. E aí é complicado. Fica caricato. Porque a gente não consegue, né, modular a voz. Quando você está fazendo uma voz grave, ela fica grave e você não tem... Quando essa grave tem que gritar, como é que fica? Exatamente. Ou vai pro agudo, ou você não consegue dar uma intenção tão verdadeira, né? Então, eu sofro com isso, porque eu tô num limbo. Eu falo que eu tô num limbo, sabe? Que é uma faixa que você não sabe onde é que fica exatamente. E, ao mesmo tempo, eu ainda tenho uma voz jovem que consegue fazer alguma personagem de 40, 45, que realmente já não é mais a minha faixa, né? É meio difícil. É meio difícil. Mas faz parte. O dublador passa por isso. Exatamente. Dá uma palhinha do Cebolinha que você não deu. Tá bom. Cebolinha é demais. E aí, galera, tô aqui com o Niso, tô adorando. Daqui a pouco eu vou ver se eu faço um plano infalível pra louvar o coelhinho da Mônica. Você me ajuda, né? Ai, sensacional. Você sabe que o Cebolinha, ele não fala a palavra grande, né? Não. É enorme, né? Enorme. Senão ele tem que falar glande. Exatamente. Né?
Você sabe que tem palavras que o Maurício pede para não falar, né? E eu até entendo. Mas esses tempos, os últimos tempos aqui, eu até que acho que está mudando algumas coisas. Eu acho que a Maurício se adequou ao novo mundo, e o que eu acho, fico muito feliz. Outro dia eu estava vendo um vídeo, uma música que eu gravei muito antiga, e quando eu ouvi a música, eu quase que eu fui parar grudada na parede, parecia que alguém tinha me dado um murro, porque o Cebolinha, o Cascão falava assim, sua gorda! E isso jamais se fala hoje em dia. Hoje em dia, E na época falava. E quando eu ouvi chamavam muito a Mônica de gorda, né? gorda, o baixinho dentuço a gente até ainda continua, Ah. mas o gorda falava com a boca cheia, sua baleia, sua gorda. Então eu acho legal que ele se adaptou aos novos tempos e a gente tem que tomar cuidado com o que fala. E tem algumas palavras que remetem a outras coisas, então a gente tem que tomar cuidado também. Mas a própria Disney também faz isso, né? Sim, Tem sim. palavras que a gente jamais pode falar. A Nickelodeon, todas elas têm algumas palavras que você tem que tomar Eu me cuidado. lembro que teve uma época, uns 10, 15 anos atrás, que era a famosa lista da Disney, né? Sim! Que era a lista de palavras que não se podia falar de jeito nenhum. Você não podia falar, tipo, nossa. Tipo, Por causa nossa. de Nossa Senhora. Não, porque nossa remete a Nossa Senhora. Mas, Deus, cara, meu Deus. quem é que vai fazer uma associação dessa? Meu Deus, todo mundo fala isso. Ah, mas no inglês ele fala my God. Não, mas em português você não pode falar meu Deus. Exato. Como você não podia falar, por exemplo, vaca, só se fosse a vaca. Sim. Galinha, só se for o bicho galinha, Aham. né? Tem dessas coisas também. E aí muda muito de gestão, né? Sim, Vai de acordo com quem tá mandando, sim. que é o Eu critério. lembro que tinha um cliente irritante. aqui em São Paulo, será que era Fox? Eu acho que era Fox, que você não podia falar o artigo. E era muito estranho você falar o Niso, não. Niso. E aí eu me sentia. Mas a gente fala no coloquial assim, Sim, né? sim, mas ele não gostava. Então tinha que tirar, né? Como se você faz para as novelas portuguesas, se você faz para. Que a gente dubla no nosso português, né? Exatamente. Tem uma empresa específica que você não pode falar pra, você vai. Não, é você. Tá, não, é está. Mas é o jeito que a gente fala, gente. Pois é. E isso pra mim é muito difícil. Isso foi uma coisa que eu sempre briguei muito na dublagem, que é essa coisa de você ter que falar a linguagem perfeita. E você tem um cara Não, a de gente não rua, fala assim. que é um cara de rua, que é um cara da quebrada, e vai dizer deixe-o em paz. Não, esse Imagina. cara não vai falar, deixa ele em paz. Não, mas isso aí você está falando português errado. Você sabe que eu fiz. Mas a gente fala o português errado no dia a Lógico, dia, Lógico. né? E isso também muda de quem está analisando o produto. Eu nunca me lembro que eu estava coordenando a Alamo e o Missão Impossível, eles mandaram ADRs, retakes, que era assim. Tava pendurada, cara. A pessoa tava pendurada. E o outro gritava, segura ela! E eles falaram assim: não, fala português correto. E ele ainda mandou que tinha que falar. Como é que era? Era tão absurdo, eu acho que. Segurem na... Segurem na, mas tinha mais alguma coisa que eu não lembro depois. Segurem na. Tal. E eu olhei pro dublador, o dublador falou: eu não vou falar isso, não. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos falar outra coisa. Vamos inventar outra coisa, porque eu não lembro a segunda palavra, mas segurem na. E tinha mais uma palavra. E eu falei, cara, não vai rolar. Não vai rolar. E aí, até você conseguir conversar com o distribuidor, explicar para ele. Olha, eu lembro que a gente inventou outra coisa e não falou, Sei. tá? Mas isso de alguns clientes acontecia. Hoje, eu acho que é menos. Acho que eles estão mais na levada. Ainda tem um ou outro. Dirigi, por exemplo, uma série que era de gangues, com muito palavrão, e não podia falar palavrão nenhum. Fica aquela coisa careta, falsa, e você não podia usar a palavra idiota, porque o distribuidor ele não gosta dessa palavra. Aí você fica, um cara que implica com uma palavra, é que você não pode dizer que é uma palavra que a gente diz no dia a dia, né? E é um xingamento. O que você vai dizer, então? Sabe, paspalho, vai dizer. E eu acho que assim, eu lembro de uma vez que chegou um filme na Alamo Muito irritante. que era pra Record, que era de pastores, e eles compraram um filme de gangue que só tinha palavrão e pediram pra amenizar, que era pra tirar os palavrões. Aí Por que você falou, comprou o filme, então? é isso. Né? Então não é pra passar pra a TV aberta, ou então na hora que vai passar.
Porque eu acho que tem gente que nem assiste, né, Liz? Eles compram e não assistem o filme, não é possível, né? Às vezes é um pacote também, né? Tem muito isso também. Também. Os caras compram pacotes de filmes, vem aquele bolo de filme. Eles nem sabem o que eles compraram. Exatamente. Né? Mas aí passa a Fazenda, né? Que Pois então, Você sabe, né? é meio esquisito. É meio bem esquisito. Né? E das atrizes que você fez, qual que você mais curte? Porque nós temos os nossos, né? Os queridinhos, né? Aham. Olha, a que eu mais fiz na minha vida e que eu mais gosto é o Reese Witherspoon, da Legalmente Loira, né? É uma atriz que, de fato, eu tenho um carinho muito grande com ela e eu consigo dublar ela. Só de olhar para ela, eu já saio falando igual a ela, Aham. entendeu? Mas tem uma que eu gosto muito, mas eu divido, e eu também gosto da dublagem dela, aliás, eu amo a dublagem dela, que é a Drew Barrymore, que a Miriam também faz no Rio, Aham. e eu geralmente faço aqui em São Paulo. E a Winona Ryder, que eu também fiz muitos filmes dela, também curto bastante de fazer ela em vários filmes eu fiz e eu gosto. E tem também a Kate Beckinsale, que eu fiz também no Clique, fiz em diversos filmes. E, agora a Vespa, né, que é a... Oh, meu Deus. Vespa do Vingadores? Da Marvel. Aham. Sabe? Que é a... Nossa, esqueci o nome dela. Uma que você já deve ter feito, eu acho que você fez também, que eu adoro essa atriz, que é a Jennifer Jason Leigh. Faço muito ela. Nossa, ela é demais, cara. É, bem os 12 malditona, Macacos. né? Ela é bem underground. assim, E né? geralmente os filmes que ela faz... né? Filmes por aí. estranhos, assim. É. Tá meio sumida ela, né? Eu fiz agora, recentemente, uma série dela. Aliás, eu fiz 2, mas eu não sei nem onde está passando, juro. Não sei se é Netflix ou se é em algum outro lugar, ou a Amazon. Pode ser a Amazon. Tem uma atriz também que eu gosto muito de fazer, que eu fiz nos 8 Odiados, mas eu não lembro o nome dela e eu acho ela incrível, que ela é uma excelente atriz e eu gosto muito de fazer os trabalhos. Eu fiz ela nos 8 Odiados, fiz ela no A Mona Lisa, que é incrível esse desenho, é um desenho para adultos também, muito legal, assim. E olha, eu queria lembrar da atriz que eu esqueci do Dá um Google aí. É a do Lost. Os 8 Odiados. Quem puder ver o Lost também, né? E também do Lost, que é a atriz que eu faço na Marvel, que eu esqueci o nome dela. Que absurdo. Não, Michelle Pfeiffer não. Michelle Pfeiffer é a da... Ela tá na Marvel, mas é outra. É a Vespa, do Homem-Formiga. Não é difícil. Evangeline Lilly. Olha, Lilly, não é possível que eu não ia lembrar o nome dela. Como é que é o nome dela? Evangeline Lilly. Sim. Tá. Ela faz a principal do Lost, né? Isso. Né? E aí eu fiz o Lost nas primeiras temporadas. E o que houve com o Lost que mudou a dublagem inteira? Tem isso, né? O Lost tem. Negócio de direitos? Direitos conexos. Direitos, a gente estava pleiteando os direitos conexos com a NAD, né? Que a Sumara foi uma das que tomava conta disso. E aí, aqui em São Paulo, particularmente, a gente pegou bem pesado de não vamos fazer. E eles falaram, não, vai ter que fazer. E eu lembro que foi uma época muito difícil, porque fazia um pouco no Rio, um pouco em São Paulo e tal. Mas, no fim, a gente bateu o pé que não ia fazer. E aí, perdemos todas as séries que a gente fazia. Todas as séries, sem exceções. E aí, eles redublaram. Eu não sei se redublaram a primeira, segunda e terceira temporada. Dá uma pena, né? Dá. Mas, dá muita pena, cara. Redublagem Mas eu fiquei... Eu nem assisti mais, sabe? Porque você faz... Eu tava acompanhando Lost, porque era a sensação do momento. E aí eu parei de acompanhar. Falei, não vou assistir, fiquei magoada. Não, dá um rançozinho. Falar, não vou ver mais isso, não. Mas aí, quando veio a Vespa, eu fiz o teste e acabei pegando. E foi legal, né? Porque daí eu pude fazer. A diversidade na dublagem é muito fascinante, né? Quantidade de coisa louca que a gente faz. Eu lembro de uma pessoa falando, eu não lembro quem foi que falou isso. Eu dublo o Tom Cruise de manhã, o Schwarzenegger à tarde, entendeu? Enfim, e o Paul à noite. Então você fala assim, caramba, o que você fez hoje? Você fez um desenho, você fez um filme, você era o gostosão do outro, entendeu? Sim. E aí você fala assim, mas eu sou tal pessoa, né? Eu não sou nenhuma dessas, né? Eu me divirto. Outro dia alguém falou, você ganhou o Oscar. Você, quem dera que eu tivesse ganho o Oscar, meu cara, eu não ganhei Oscar nenhum. Não, e você vê, hoje não existe mais tanto, mas antigamente tinha muito estrelismo na dublagem, né? Tinha uma galera que se achava e tal,
né? Como eu falei, ficava olhando pra frente, você se ferrando ali, mandos pra te cumprimentar e tal. Você fala, mas esse cara ele só dubla, né? O ator tal no Brasil, né? Porque quando você vê os créditos agora no final dos filmes, né? Você vê ali, tem Azerbaijão, tem... Os filmes são dublados no mundo inteiro, então tem 100 vozes, pelo menos, aí pelo mundo Exato. afora. Né? Aí só termina no Netflix, você vê o que tanto de crédito que aparece de cada país que E aparece. o nosso é sempre lá no final, já A reparou? última quase. Por quê, né? Não entendo isso, né? É. Nisso. Mas quando acaba o filme no cinema, eu sempre falo assim, esse filme eu vou esperar ver meu nome lá. Aham. Às vezes acaba o filme, acabou até a música, acabou tudo. Aí vem, dubladores. E aí você vê que ficou um pouco pingadinho. 4 de gente, pessoas no- Que geralmente são os dubladores do filme. Ou os nerds que são os nossos, né? Que Exato. nos amam, né? Que nos... Exatamente, exatamente. Teve uma época que eu achava muito interessante, eu não sei se você lembra disso, que tinha estúdio que colocava no começo do filme uma locução falando... Mas isso muito antigamente. É. Né? E eu achava tão legal isso. Com as vozes de Selma Lopes, Domício Costa. Exato, Né? exato. Mas teve um estúdio até aqui em São Paulo que chegou a fazer isso nos anos 90, sabia? É, que tinha que no final. Eu lembro que no final. É. E é legal, porque, poxa, Sim. é interessante, né? Eu acho que é legal. Né? Reconhecimento é uma coisa que todo mundo quer. Exatamente. Né? É E um isso. trabalho tão específico, tão difícil, né? Tão... E por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo empresas distribuidoras que faz, por exemplo, uma pré-estreia com Que os chama, dubladores, sim. que coloca... Esses dias eu vi uma da Disney que apareceu alguns amigos meus, que foi o Zeca Rodrigues, o Márcio Marconato. Ai, peraí, tinha mais alguém que estava também falando, e eu fiquei tão feliz de ver eles sendo entrevistados, falando, eu faço a voz tal, eu tô lá. Eu fiquei feliz demais. Assim. Não, e até em termos de marketing, é importante, porque atrai público. Sim, Tem gente que vai ver porque... porque é fã de dublagem, inclusive. Exatamente. Então é muito legal. Exatamente. É muito legal. Eu até preciso. Eu falei pra ele, eu vou assistir a pré-estreia, porque é tão legal você ver na mídia. Isso é difícil acontecer com o dublador. Com o Star Talent acontece a todo momento, mas com o dublador, quando coloca, a gente fica feliz. Com certeza. Né? É isso. Pô, querida, obrigado demais. Adorei a Grande conversa. papo. Muito Ótimo bom. papo. Com certeza. Olha só, Angélica, aqui no Nisológico, é o nosso zoológico humano, todo mundo, sem exceção, se identifica com um bicho. Se você não fosse gente, que bicho você acha que você seria? Caraca, que bicho eu seria? Aham. Acho que eu seria o cachorro. Jura? Cachorro, ele é muito popular aqui. Muitas pessoas se... Porque eu sou muito fiel a tudo, a pessoas, a tudo. Roubando o rabo é ótimo, né? Mas eu sou feliz e tô sempre feliz com várias pessoas, tô sempre de bem com a vida. E sempre defendo muito, sabe? Meus companheiros, por ser fiel mesmo a todos, sabe? Eu tenho essa característica. Então, que legal. eu vejo como um cachorro. E amigável, sou muito amigável, muito, sabe? Fácil de conversar. É mesmo, isso sabe? com certeza. Essa sou eu. Então eu me vejo como um cachorrinho feliz. Então imita um cachorrinho feliz então pra gente. Nossa, que rapidez. Que Eu já tá lá. Porque deve ser um pincher. Não, pincher não, porque pincher, Deus, pai. Pode ser um Golden Retriever. É isso. Obrigado, querido, você ter vindo. Adorei, hein? gente, adorei. Prazerzão. Legal. Um beijo pra vocês. Obrigado também você por ter nos assistido. Ficar sempre de olho aqui no Nisológico. Temos sempre grandes convidados, grandes atrações. E você sabe, né? Aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. É isso aí. Até a próxima.